gente, tudo bem? Estamos aqui, iniciando essa nova jornada de ensino e aprendizagem de uma maneira diferente com relação ao ensino regular. Então, vocês sabem que na próxima semana iniciarão as avaliações bimestrais referente ao primeiro período. E nós elaboramos com muito carinho alguns conteúdos para vocês, as avaliações bem elaboradas, estudadas, para que vocês tenham bom êxito, tá bom? Então, o conteúdo de língua portuguesa para nossa avaliação serão o capítulo 2 e 3, literatura na Baixa Idade Média, o trovadorismo, teatro vicentino. Então, isso será na literatura. Na gramática, nós precisaremos ver variações linguísticas e as funções da linguagem. Todo esse conteúdo já visto por vocês, antes mesmo de nós entrarmos em isolamento social. Bem, para começar, o trovadorismo foi o primeiro movimento literário que surgiu lá na Idade Média, no século XI, na região da França, lá pelo sul da França. E ele se espalhou por toda a Europa e só teve seu declínio, o seu fim, lá no século XIV. E no momento, no mundo, nesse período, ele foi marcado pela dominação da Igreja Católica, Então, nessa época, o catolicismo é que mandava nas regiões, Então, ela dominava toda a Europa. Nesse contexto, o teocentrismo, que foi a sua principal característica. O que é o teocentrismo? É o Deus no centro do mundo. Então, tudo acontecia porque Deus permitia. Essa era a ideologia das pessoas naquela época. Então, dessa maneira, a Igreja Medieval, que era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã, ela ditava todos os valores e agia diretamente no comportamento e no pensamento do homem. E esse sistema era chamado de feudal, que era baseado numa cultura, numa sociedade totalmente rural e autossuficiente. Então, o camponês, o agricultor, ele vivia miseravelmente e a propriedade de terra lhe dava a liberdade e poder, o proprietário, no caso. Então, naquele momento, somente as pessoas da igreja sabiam ler, tinham acesso à educação. Então, só quem sabia ler eram pessoas ligadas à igreja, ou seja, da alta sociedade, quem tinha um poder aquisitivo maior, Então, o trovadorismo em Portugal, ele se concentrava na Península Ibérica, o centro irradiador do trovadorismo, que foi na região que compreende o norte de Portugal. Então, assim, a Catedral de Santiago de Compostela, que era o centro da peregrinação religiosa nessa época, atraía multidões. E ali as cantigas trovadorescas eram cantadas em galego-português, que era a língua falada na época, na região, Então, eram atraídas as pessoas e a música da época, a atração, eram essas cantigas trovadorescas. Mas esse estilo foi imitado em toda parte. Então, a partir daí, o trovadorismo teve o seu apogeu lá no século VII e século VIII, onde todo mundo imitava e se irradiou por toda a Europa. O rei Diniz, que viveu entre 1261 e 1325, foi um grande incentivador que prestigiou a produção poética na sua corte. Ele mesmo foi um dos mais talentosos trovadores medievais, E sua produção tem mais de 140 cantigas líricas e sáticas, aproximadamente, Então, além desse rei, do rei Diniz, nós também podemos salientar como Paio Soares de Taiveroz, João Soares Paiva, João Garcia de Guilherme, Martim Codax. Então, esses eram nomes, que foram prestigiados e que nós estudamos até hoje na nossa literatura.
Nessa época, as poesias, né, como eram também chamadas, elas eram feitas para serem cantadas ao som de instrumentos musicais, geralmente acompanhados de flauta, de viola, de alaúde, né, daí o nome de cantigas. É como nós podemos associar como os cantadores de viola que nós temos atualmente, né, na nossa literatura. Então, a partir daí, né, esses cantores se influenciaram para compor a sua melodia. Os cantores dessas composições, eles eram chamados de jogral, né? E o autor era o trovador. Já o menestral, ele era considerado superior ao jogral por ter mais instrução e habilidade na escrita. Pois ele sabia cantar e tocar, né? Então há uma diferença aí entre o menestral, que era aquele que tanto compunha, cantava e tocava, né? Nós temos essa diferença aí. Bem, a produção literária em Portugal, ela foi dividida em dois períodos, né? Nós temos a primeira época, que corresponde a 1198 a 1418, que é considerado o marco inicial da literatura portuguesa, né? Essa data é provável da primeira composição literária conhecida como a Cantiga de Ribeirinha, né? Então, ela foi escrita pelo trovador Paio Soares e dedicada a Dona Maria Paes Ribeiro. Então, essa é a data que tem o marco inicial dessa produção literária, né? Logo em seguida, temos Fernão Lopes, que é nomeado chefe dos arquivos do Estado, né? E suas crônicas históricas tornaram-se um marco no humanismo em Portugal, que é um período que nós veremos em seguir, né? Depois. Já a segunda época, lá por 1527, o escritor Sá de Miranda introduz as ideias do classicismo em Portugal, inaugurando um novo estilo literário, que a gente vai ver também isso mais na frente. Nós temos também, gente, os cancioneiros, que eles são os únicos documentos que restam para o conhecimento do trovadorismo, né? Então, tratam-se de coletâneas de cantigas com características variadas e por diversos autores. E nós temos os cancioneiros da Ajuda, que são construídos em torno de 310 cantigas, né? E eles estão lá em Lisboa, provavelmente do século VIII, se eu não me engano, né? E temos o cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, que é conhecido também dos nomes italianos, que possuía os cancioneiros Colossi Brancunci, mais ou menos assim. Então, esse cancioneiro composto de 1647 cantigas foi compilado provavelmente no século XV. E também temos os cancioneiros da Vaticana, que é originado provavelmente no século XV, né? Esse cancioneiro está lá na Biblioteca do Vaticano e é composto por mais de 1.205 cantigas. Então, vocês devem estar se perguntando, né? O que continha na letra dessas cantigas? Qual era o objetivo das cantigas, né? Então, essas cantigas, elas eram classificadas por vários gêneros, como a cantiga de amigo, a cantiga de maldizer, a cantiga de escárnio, as cantigas de amor, e nelas as pessoas, o trovador, expressavam seus sentimentos, né? Geralmente, por exemplo, a cantiga de amigo era uma pessoa que estava falando sobre uma mulher, sobre um namorado, um amante que não poderia se declarar, então compunha essa cantiga e assim cantava, né? As características de escárnio, né? Cantigas de maldizer, que são cantigas sátíricas e irreverentes, que reuniam versos que ridicularizavam os defeitos humanos, né? Você queria fazer uma brincadeira, queria ver alguma particularidade de uma pessoa, e aí, ou uma qualidade, eram produzidas essas cantigas. E as cantigas de amor, que expressa
a poesia bem elaborada, né? Os sentimentos analisados com mais profundidade, né? Geralmente as pessoas que estavam apaixonadas compunham ou cantavam essas cantigas de amor para expressar o seu sentimento amoroso, certo? Então, essas são algumas das características do trovadorismo, né? Que vocês terão que acompanhar. E vocês terão também todas essas informações no livro didático de vocês. Então, não deixe de ler, pesquise. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, comigo, tá certo? Em qualquer momento nós estaremos à disposição. Bem, pessoal, nós também vamos falar, né, sobre o teatro vicentino, que ele se deu por volta do século XV para o início do século XVI. E o principal trovador dessa época é Gil Vicente, daí, né, o nome Teatro Vicentino, que foi na segunda era medieval, né? Então, esse era um compositor trazido por esse dramaturgo, que era chamado de Gil Vicente. E ele apresentou uma peça que era chamada O Monólogo do Vaqueiro, chamado também de O Alto da Visitação, né? Posto que a maior de suas peças possui um teor satírico, né? Vale lembrar que uma das mais célebres frases do dramaturgo é: rindo se castigam os costumes. Era uma frase que ele dizia, né? Aí a gente se pergunta, quem foi Gil Vicente? Então, ele nasceu em Guimarães, na cidade norte do Portugal, sendo um dos nomes mais importantes do humanismo português, que é uma fase entre o trovadorismo e o classicismo, né? Esse período de transição, e o nome importante que nós temos é Gil Vicente. Né? Então, ele foi um poeta que se destacou no teatro com a produção de diversas peças, sobretudo os autos e as farsas, né? Então, é por isso que ele é considerado o pai do teatro português. E a sua obra que merece destaque é o Alto da Visitação, o Velho da Horta, o Alto da Barca e a Farsa de Inês Pereira. E as principais características do teatro vicentino é que ele quer retratar a sociedade portuguesa, os costumes, fazer uma crítica social, né? Ele influencia o antropocentrismo, a presença de temas de cultura popular, caricaturas e alegorias, o perfil psicológico dos personagens, a presença de humor e comicidade, né, elementos místicos e sátíricos também, né? Então temos temas pastoris, cotidianos, profanos e também religiosos, né? Então eu vou ler um pouco para que você possa compreender melhor a linguagem utilizada pelo dramaturgo, que é um trecho das suas obras mais emblemáticas, né, onde alunos produzem peças teatrais mais vistas e que se tornam um pouco engraçado, que é o Alto da Barca do Inferno. Né? Então, vou ler só um trechinho para vocês perceberem. No livro de vocês também está disponível um trecho dessa obra do Gil Vicente, tá bom? Então, diabo a barca ou lá, que temos gentil maré, ora vem o carro a ré, companheiro feito, bem-estar, vai tua muitiramar, atesa aquele palanco, e despeja aquele banco, pera a gente que virá, a barca, uhu, asinha que se quer ir, ó que tempo de partir, louvores de Bezebu. Ora, Sus, que fazes tu? Despeja todo esse leito. Companheiro, em boa hora, feito. Diabo, abaixa a asma esse cu. Então, gente, é interessante, até um pouco complicado às vezes de entender sem acompanhar o texto. Mas esse texto, né, ele fazia uma sátira com a vida das pessoas. Então, eram várias pessoas de várias classes sociais, né, que morriam, que chegavam em um certo lugar e tinham que pegar a barca, né? Tinha um anjo e tinha o diabo. Então, era como se eles fossem julgados ali no momento e o diabo ia contar os seus pecados e ele ia ter que se arrepender ou não e escolher
o barco que ia pegar, né? Então é bem interessante, então não deixe de fazer a leitura do texto para que vocês possam entender melhor, tá? No livro de vocês, tá certo? Na página 64, 65, tá? Tem atividades que também vocês já fizeram, né? Já foi até comentado em outros momentos, tá certo? Um bom estudo para vocês e até a próxima.